vocês? Sou o professor Pedro Passos e o tema da aula de hoje é sobre potenciação e radiciação de números racionais. Lembrando que esses números são aqueles que podem ser representados por uma fração de números inteiros. Vamos aprender um pouco mais? Então, primeiro vamos à potenciação com números racionais. Antes, vamos lembrar o que é potenciação. Potenciação é uma operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Vamos ver um exemplo. 0,4 vezes 0,4. Temos dois fatores iguais de 0,4, que é um número decimal exato, e por isso ele pode ser representado na forma de fração. Então ele é um número racional. Então vamos ver como representar essa multiplicação na forma de potenciação. Reparem que o fator que se repete, 0,4, é chamado de base. Já a quantidade de vezes que ele se repete, que são duas, representado pelo número 2, é o expoente. E o resultado da multiplicação 0,4 vezes 0,4, que é igual a 0,16, é a potência. Assim, nós lemos da seguinte forma: 0,4 elevado ao quadrado é igual a potência 0,16. Então, vamos ver um problema onde nós utilizamos a potenciação. Senhor Luiz é pedreiro e trabalha com revestimentos. Irá revestir uma das paredes do quarto de sua filha. Para isso, precisará calcular a área dessa parede, para comprar a quantidade correta de cerâmica que é vendida por metro quadrado. Então, vamos ajudá-lo a fazer os cálculos. Vamos supor que a parede do Sr. Luiz tem as dimensões de 3,4 por 3,4 metros, ou seja, ela é quadrada. Agora, precisamos lembrar da fórmula da área. A área é igual ao lado ao quadrado. Assim, temos que a área é igual a 3,4 ao quadrado. O expoente indica quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. Ou seja, a área é igual a 3,4 vezes 3,4, ou seja, 2 fatores de 3,4. Então, vamos fazer essa conta. 3,4 vezes 3,4. Notem que nós estamos multiplicando um número decimal exato. E tem vírgula. Eu vou fazer a conta esquecendo a vírgula e no final nós colocamos novamente. Primeiro vamos fazer 4 vezes 4, que é 16. Então deixamos o 6 embaixo e subimos o 1 em cima do 3. Agora 4 vezes 3, que é 12, somando 1, dá 13. Deixamos o 13 à esquerda do 6. Vamos colocar um 0 para continuar a conta. Agora vou multiplicar o 3. 3 vezes 4 dá 12. Então vamos deixar 2 embaixo e subir 1 novamente. E 3 vezes 3 é 9. Mais 1 dá 10. Então vamos colocar 10 ao lado do 20. E agora vamos somar esses valores. 136 mais 1020. 6 mais 0 dá 6. 3 mais 2 é 5. 1 mais 0 é 1. E como 1 não tem ninguém para somar, vamos repeti-lo. Agora é hora de encaixar novamente as vírgulas. Reparem que eu tenho uma casa decimal no fator de cima e mais uma no fator de baixo. Então, tenho no total 2 casas decimais. Vamos deslocar essas casas decimais da direita para a esquerda. Então, andando 2 casas decimais da direita para a esquerda, a vírgula ficará entre o 1 e o 5. Assim, o resultado encontrado é de 11,56. Isso significa que a parede do quarto possui 11,56 metros quadrados. Essa é a quantidade de cerâmica que o Sr. Luiz precisará comprar para revestir o quarto da sua filha. Então, vamos a outro problema que envolve potenciação de números racionais. Camila, filha do Sr. Luiz, aproveitou que seu quarto passará por uma reforma e decidiu comprar um aquário para colocar no ambiente reformado. Mas antes de comprar os peixes, ela precisará calcular o volume desse aquário. Então, vamos supor que o aquário de Camila tem as seguintes dimensões: 0,5 metros de comprimento, de largura e de altura. Então, é um aquário na forma de cubo. E para calcular o volume, nós precisamos lembrar da fórmula. Volume é igual a aresta elevado ao cubo, ou seja, ao expoente 3. Então, nós temos
Volume é igual a 0,5 elevado ao cubo. Isso significa multiplicar 0,5 por ele mesmo 3 vezes, ou seja, 3 fatores de 0,5. Então, vamos fazer essa conta. Primeiro, nós iremos multiplicar 0,5 por 0,5. Vamos armar, então, essa conta. 0,5 vezes 0,5. Vou mostrar para vocês uma forma prática de fazer essa conta. Vamos esquecer a vírgula e o zero e multiplicar somente o 5. 5 vezes 5 é 25. Agora, eu vou ver as casas decimais. Eu tenho uma casa decimal em cima e uma casa decimal embaixo. Então, eu tenho duas casas decimais. Isso significa que eu vou deslocar a vírgula da direita para a esquerda duas vezes. Assim, a vírgula para à frente do 2. Para dar significado a esse número, nós preenchemos o zero à esquerda da vírgula. Então, 0,5 vezes 0,5 é igual a 0,25. Agora, vamos multiplicar esse resultado por 0,5, que ainda falta. Nós podemos aproveitar essa conta. Vamos colocar 0,5 embaixo do 0,25 e multiplicar. Vamos utilizar o mesmo raciocínio anterior. Esquecemos o zero e as vírgulas e vamos multiplicar 25 por 5. 5 vezes 5 é 25. Então, colocamos o 5 e subimos 2 em cima desse 2. Agora, vamos multiplicar 5 vezes 2, que é 10. Somando com 2, dá 12. Mas olha só, eu esqueci as vírgulas, tenho que colocá-las novamente. Eu tenho duas casas decimais em cima e uma casa decimal embaixo. Então, eu tenho 3 casas decimais. Essa é a quantidade que nós teremos que deslocar a vírgula da direita para a esquerda. Então, deslocando 3 casas decimais da direita para a esquerda, nós teremos a vírgula à esquerda do 1. Vamos completar com 0. Assim, o volume é de 0,125 metros cúbicos. Mas olha só, nós costumamos utilizar também as medidas de capacidade, e a principal é o litro. Então, nós podemos também dar essa resposta em litros. Observem, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Assim, nós podemos multiplicar 0,125 por 1.000 e achar a resposta em litros também. Então, vamos fazer essa conta. Multiplicando 0,125 por 1.000, basta deslocar a mesma quantidade de casas decimais para a direita de acordo com a quantidade de zeros. Então, vamos deslocar 1, 2, 3 casas decimais para a direita. Assim, o resultado é igual a 125, ou seja, isso equivale a 125 litros. E assim, nós também ajudamos Camila, pois o aquário possui 0,125 metros cúbicos ou 125 litros. Está vendo como não é tão difícil? Agora vamos a outros exemplos. 2/3 elevado a 4. Notem que nós temos uma fração de números inteiros, portanto é um número racional. Você se lembra a função do expoente? Ele indica a quantidade de fatores da base. Então, eu vou multiplicar a base, que é 2/3, por ela mesma 4 vezes. E por se tratar de uma multiplicação de frações, nós iremos multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Então, o numerador ficará 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 2 dá 16. Já o denominador, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. E 27 vezes 3 é 81. Ou seja, a potência é 16 sobre 81. Fala que não ficou fácil. Vamos lembrar de uma dica muito importante para as potências. Se o expoente for par, a potência será sempre positiva. E se o expoente for ímpar, a potência terá o mesmo sinal da base. Vamos ver um exemplo onde nós podemos aproveitar essa informação. Menos 5/4 elevado ao cubo. Reparem que o expoente é ímpar. Então, a potência terá o sinal da base. E a base é negativa. Se ligou? Então, vamos lá. Como está elevado ao cubo, nós vamos multiplicar a base por ela mesma 3 vezes, ou seja, 3 fatores de menos 5/4. E por ser multiplicação entre frações, nós vamos multiplicar os numeradores e
e multiplicar os denominadores. A gente já sabe que essa potência será negativa por conta do expoente e do sinal da base. Então, vamos multiplicar apenas os números. No numerador, faremos 5 vezes 5 é 25. E 25 vezes 5 é igual a 125. E o denominador, 4 vezes 4 é 16. E 16 vezes 4 é 64. Logo, essa potência é igual a menos 125 sobre 64. Vai dizer que não está ficando cada vez mais fácil. Agora, vamos ver algumas potências especiais, com expoente zero. Se a potência tem um expoente zero e a base diferente de zero, o resultado é sempre 1. Vamos ver alguns exemplos. Menos 1,15 elevado a zero é 1. E 1 sobre 2 elevado a zero também vai ser 1. Agora, vamos ver potência com expoente 1. Se o expoente é 1, a potência é igual à base. Vamos ver alguns exemplos. 3 sobre 10 elevado a 1 é 3 sobre 10, ou 3 décimos. E menos 0,123 elevado a 1 é igual a menos 0,123, ou menos 123 milésimos. Reparem que para esses dois casos, o expoente não indica a quantidade de fatores da base. Portanto, fiquem sempre ligados nesses casos. Agora, vamos mudar um pouquinho. Vamos ver a raiz quadrada de números racionais. Lembrem que a raiz quadrada é um caso particular da radiciação, que é uma operação. Ela é a operação inversa da potenciação. Vamos ver como funciona no exemplo que eu apresentei no início da aula. 0,4 elevado ao quadrado dá 0,16. Isso é uma potenciação. Reparem que eu posso inverter as coisas. Olhem, eu posso dizer que a raiz quadrada de 0,16 é igual a 0,4, notando assim que a radiciação é a operação inversa da potenciação. E nós podemos pensar na raiz quadrada da seguinte forma. É o número que multiplicado por ele mesmo, ou seja, que elevado ao quadrado, é igual ao radicando. Mas quem é o radicando? Vamos identificar os elementos desse radical. O 2 é um índice. O que está dentro do radical é o radicando, 0,16. E 0,4, que é o resultado da operação, é a raiz. Ou seja, a raiz quadrada de 0,16 é igual a 0,4. E observem, na maioria das vezes, vocês vão ver a raiz quadrada sem um índice. Assim, se eu tiver um radical sem mostrar o índice, significa que tem um 2 ali escondidinho. Então, vamos calcular a raiz quadrada de números racionais a partir da história de Camila ainda. Camila possui uma imagem que gosta muito e quer fazer um quadro no formato de um quadrado para colocar na parede do seu quarto. Mas para isso, ela precisa saber a medida de cada lado da moldura que irá comprar. Vocês concordam comigo que Camila tem muito bom gosto? A imagem que ela escolheu tem a cidade do Rio de Janeiro e o Cristo Redentor. Eu curti, mas vamos voltar ao assunto. Vamos supor que essa imagem tem 1,44 metros quadrados de área. E nós queremos descobrir a medida do lado da moldura que Camila deve comprar. E para isso, nós utilizaremos novamente a fórmula da área do quadrado. A área é igual ao lado elevado ao quadrado. Vamos substituir na fórmula a informação que foi dada. Reparem que o lado é o número que elevado ao quadrado é igual a 1,44. Isso significa reescrever como lado igual a raiz quadrada de 1,44, pois é a operação inversa da potência. Então, assim, o que era expoente virou índice e a potência virou radicando. A melhor forma de achar a raiz quadrada de um número decimal exato é transformando esse número em fração. Então, vamos representá-lo na forma fracionária. Vou reescrever. L é igual a raiz quadrada de 144 sobre 100. Duas observações. O índice não precisa colocar, pois é raiz quadrada. E a fração ficou 144 sobre 100 por conta da quantidade de casas decimais desse número decimal. Eu tenho duas casas decimais, então preciso colocar 2 zeros ao lado do 1 no denominador. Mas esse assunto já foi tratado em outras aulas. Então vamos prosseguir. Reparem que achar a raiz quadrada de uma fração equivale a achar a raiz quadrada do numerador da fração e achar a raiz quadrada do denominador. Para resolver essa raiz quadrada, vamos pensar em um número que multiplicado por ele mesmo, ou seja, que elevado ao quadrado, dá 144.
Esse número é 12. E para achar a raiz quadrada de 100, nós vamos pensar em um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 100, ou seja, é 10. E fazendo essa divisão, nós encontramos 1,2. Isso vocês também viram em outras aulas. E assim nós concluímos dizendo que cada lado da moldura terá 1,2 metro. Observem que a resposta foi dada em metro, pois o lado é uma medida de comprimento, diferente da área, que é uma medida de superfície. E vamos a outro exemplo. A raiz quadrada de 9 sobre 16. Vamos achar a raiz quadrada de 9, que é o numerador, e a raiz quadrada de 16, que é o denominador. A raiz quadrada de 9 é 3, pois 3 vezes 3 é 9. E a raiz quadrada de 16 é 4, pois 4 vezes 4 é igual a 16. Ou seja, o resultado dessa raiz é 3/4, que também pode ser representado na forma decimal, pois ao dividir 3 por 4, nós encontramos 0,75. Ambas as representações correspondem a números racionais. Bom, agora vou ficando por aqui. Vamos recapitular o que aprendemos hoje. Associar a potenciação à multiplicação com fatores iguais, calcular potências com números racionais, identificar a radiciação como operação inversa da potenciação e vice-versa, calcular a raiz quadrada de números racionais e resolver situações problema envolvendo diferentes significados das operações de potenciação e radiciação. Espero que tenham curtido a aula. Façam os exercícios correspondentes no material didático Rieduca. Até logo!